É. Bom, gente, então, sobre a aula da semana passada, em que a gente começou a falar sobre os objetos de estudo da morfologia, e nós vimos as palavras, né, como que as palavras podem ser definidas, porque é aquela expressão que a gente usa com frequência, a gente consegue identificar, mas definir é sempre muito mais complexo, né? Dizer o que é uma palavra é difícil, tipo, o que é uma palavra, né? Então, quando a gente pensa que pode ser separada por um espaço em branco no texto escrito, mas e aí quando a gente pensa na fala, como que a gente faz isso? Então, são diversos olhares sobre o mesmo objeto, né? E aí a gente está falando de uma perspectiva da morfologia, e a morfologia, ela vai olhar para o vocábulo formal, né? E como que esse vocábulo formal se constitui. Então, o que nós vimos lá na aula da semana passada é como que na morfologia a gente identifica se a gente tem uma palavra. Então, são aqueles casos em que eu tenho uma resposta, aquela estrutura funciona como uma resposta sozinha a uma pergunta, né? Por isso que a gente viu lá, filha de Alice, não lembro o resto da frase, filha de Alice, não sei o quê, né? Então, dormiu? O que a filha de Alice fez? Dormiu. Então, se a gente consegue responder isso com a palavra dormiu, né? Isso significa que eu tenho um vocábulo formal, eu tenho uma palavra morfológica. E aí nós vimos que no âmbito do enunciado, nós temos as classificações, as formas livres, né, como esse dormiu ou esse Alice. Temos as formas presas, que são aquelas que só funcionam presas a outra estrutura. E temos as formas dependentes, né, que vão estabelecer ali a relação entre as palavras, ligar, ela depende de outra estrutura, ela sozinha não funciona, entre aspas, né? Então, nós vimos essas classificações e depois começamos a falar sobre a forma como essas palavras são construídas, né? E para pensar nisso, a gente pensa no objeto, a menor unidade de sentido, o menor objeto de análise da morfologia, que são os morfemas. E aí começamos a ver as classificações dos morfemas, né? Então, os morfemas que indicam que são a base do sentido, né, da palavra, que são os morfemas lexicais. Vimos os morfemas classificatórios, que são aqueles que classificam o nome, né, se são terminados em o, ou e, ou a. Os morfemas classificatórios dos verbos, que é o a, e o i, né, de primeira conjugação, terminada em ar, segunda conjugação, terminada em e, terceira conjugação, terminada em ir. E os morfemas flexionais, que são os flexionais de gênero, né, feminino, masculino, e de número, singular e plural. Então, nós fizemos essa revisão aí revisão não, né? Essa apresentação inicial dos morfemas, do que vem a ser esses morfemas e esse sentido que se repete, e é isso que faz com que ele seja um morfema, essa unidade de sentido. Então, é a menor som de F, elas não necessariamente têm o mesmo significado
Eita. Espera aí. Estão me ouvindo? Agora sim. Parou tudo aqui. Enfim, voltei. Aí eu tinha travado, nem sei porque, ou é a internet, sei lá o que está acontecendo. Ô, professora. Oi. A Duda e nem a Ellen foram aceitas ainda. A Duda e a Ellen? É, Eduarda Rossato e a Ellen Cunha. Será que elas estão no link certo? Porque não apareceu para mim. Peraí, vou ver. Tenta pedir para elas saírem e mandar novamente. Não apareceu. Às vezes elas confundiram o link, alguma coisa. Bom, então o que eu estava dizendo é que os fonemas isoladamente, eles não têm sentido, né? Eles são sons da nossa língua. E aí, quando eles vão compondo aí o seu morfema, ou vai compondo as palavras, aí sim eles passam a ter sentido no conjunto. Então, a menor unidade de sentido da língua é justamente o morfema, né? Essa menor unidade. As demais, que são os fonemas, não têm sentido isoladamente. Então, as palavras. Aqui a Ellen agora apareceu para eu autorizar. As palavras, elas podem ser compostas por um único morfema, né, ela inteira ser um morfema, ou, como é o caso, por exemplo, da palavra flor, né? Oi, Ellen, boa noite. A palavra flor, ela por inteira é um morfema lexical, né? Ela não tem nenhum outro morfema. E a gente tem algumas palavras que são compostas por vários morfemas, né? Então, basicamente, a gente fez esse esquema e para finalizar essa parte do morfema, eu vou pegar aqui para vocês, espera aí. Ai. Ai, tá tudo lento hoje. Que antes da gente começar com as classes de palavras e tal, a gente vai falar sobre os morfes, né? Que a gente viu, não sei se vocês prestaram atenção sobre aquela questão da oposição do morfema classificatório e do morfema flexional. Então, de modo geral, quando a gente tem uma palavra que não sofre flexão de gênero, como é o caso, por exemplo, de mesa, a palavra mesa, eu não posso dizer que esse A marca o feminino, porque eu não tenho flexão de gênero de masculino para feminino. Eu só tenho mesa, não tenho o meso, a mesa. Né? Mesa é uma palavra sem flexão de gênero. Então, esse A final, ele é um morfema classificatório. Diferente de, por exemplo, menino, menina. Esse A de menina, em oposição ao masculino, menino, eu tenho uma indicação de gênero. Então, essa palavra tem um morfema flexional de gênero. Então, se a palavra não sofre flexão de gênero, eu não posso dizer que ela tem um morfema flexional, porque ela não sofre flexão. Ela só tem um morfema classificatório. Ou, do caso, por exemplo, dos morfemas flexional de número. Se eu não posso dizer que, por exemplo, ônibus, o S de ônibus final, ele indica plural. Por quê? Ele não tem flexão de gênero.
É o ônibus, os ônibus. A palavra é a mesma estrutura. Então, se não sofre flexão, eu não tenho como dizer que esse S é do plural. Senão, eu teria o ônibus e os ônibus, e não é esse tipo de oposição. Né? Então, por isso que a gente parte do princípio de que, se não tiver flexão, eu tenho ali morfema classificatório, pensando nessa vogal final. Tá? Se não, se tiver oposição masculino-feminino, aí eu posso pensar no morfema flexional. Ou no caso de singular e plural, que também eu vou ter, se eu tiver oposição singular e plural, eu tenho morfema flexional. Caso contrário, não sofre flexão, por exemplo, a palavra ônibus não sofre flexão de gênero, nem flexão de número. Então, não dá para eu dizer que tem um morfema flexional ali, porque ele não está sendo flexionado. Né? Então, isso que é importante vocês terem claro na mente de vocês. Então, sobre essa parte dos morfes, né, dos morfemas, o que a gente observa? Que sempre para saber se uma palavra ela tem um morfema tal ou tal, eu preciso considerar o seu oposto. Né? Então, por exemplo, para saber que a palavra mesa, esse A, não é flexional e sim classificatório, é porque eu não tenho uma oposição meso. No menina, eu tenho essa flexão de gênero porque eu tenho a oposição menino. Então, a base é sempre pensar no oposto. Eu tenho uma outra forma para comparar, é aquilo que vocês provavelmente devem ter visto em fonético-fonologia com a Bruna, que das oposições, por exemplo, a oposição P e B, por exemplo, pato e bato. Essa oposição, ela gera um novo sentido. Vocês não viram essa questão de oposição? Ou mesmo lá em estudos linguísticos, né, que o Saussure fala muito dessa questão da oposição. Essa oposição é a base da morfologia. Para você saber se uma palavra tem feminino, se ela tem plural, você precisa pensar nessa estrutura oposta, vamos dizer. Então, isso vai ser a base da nossa análise mórfica. Por isso que quando eu coloquei para vocês aqueles exemplos lá de periguete, é justamente para a gente começar a pensar em como as palavras são compostas, porque a gente usa, a gente fala até piriguete, né? Então a gente pensa, piriguete, o que é essa piriguete? Né? Como que essa palavra se formou? Qual que é o significado que a gente usa e a gente tem o estereótipo do que vem a ser a piriguete, né? Mas por quê? Como que essa palavra ela é composta? Ela é composta a partir do morfema lexical perigo, né? Quer dizer, aquela que é perigosa, ela gera um perigo ali pro homem, né? Ou para a mulher, dependendo, né? da situação. E esse et final, ele vem para trazer justamente essa ideia do feminino, do que é jovem, né? Por isso que eu coloquei lá o exemplo para vocês como chama? Das Neymarzete, como que era outra? O chacrete, as empreguetes e por aí vai. Porque esse et final, ele tem a ver com o feminino e com o que é jovem, né? Não é diferente, por exemplo, empregada, de empreguete, né? O empreguete traz uma jovialidade. Então, a gente começa a pensar em como que as palavras são formadas e aí a gente começa a refletir sobre os sentidos que essas palavras têm. E aí outra questão é da oposição também lá do homossexualismo e homossexualidade, né? Um leigo vai falar homossexualismo e você fala, não se usa homossexualismo, hoje se diz homossexualidade.
Por quê? Né? Justamente porque esse morfema ismo, ele tem um sentido ligado à doença. Então, até o momento em que a Organização Mundial de Saúde considerava a homossexualidade como uma doença, né, todos usavam homossexualismo sem nem pensar nessa estrutura. A gente vai absorvendo. Quando a gente para pensar que não tem nada a ver com doença, que ninguém vai tomar um remédio e vai se curar, né? Você para e fala, ó, esse ismo não funciona nessa estrutura. Eu preciso pensar de outra forma, então eu passo a usar homossexualidade. E aí, como eu disse lá no vídeo, a gente passa até a usar homoafetividade, porque trata ainda mais não só do que é sexual, mas do que é afetivo, do que é amoroso. Então, a gente vai mudando as palavras, porque as palavras, elas refletem muito da nossa mentalidade, das nossas ideologias. Né? É aquela questão lá do presidenta, que foi tão em voga, né, quando a Dilma estava no poder. Então, não era só o feminino, né, era a representação do feminino pela primeira vez no maior cargo do Brasil. Por isso que ela fazia tanta questão de ser chamada presidenta. Né? Não era só, como ela é fresca. Né? Olha, é a primeira vez que nós temos uma mulher, vamos valorizar e lembrar disso? E vamos recorrer a uma palavra que existe. Né? Mas nunca se usou. Bom, nunca se usou porque nunca se teve uma mulher no poder, porque até então era só homem. Por que a gente usaria presidenta? Mas é uma palavra que já estava dicionarizada, então os mais conservadores que quisessem recorrer ao dicionário poderiam ir lá recorrer, porque era uma palavra dicionarizada. Se não estava em uso, é porque nós não tínhamos essa representação feminina. A partir do momento que a gente tem, a gente passa a empregar essas palavras. E quantas coisas que não surgiram na nossa vida que a gente teve que empregar uma palavra. Não tinha nome. No meio da tecnologia, então, quantas palavras que não surgiram? Até hoje tem palavras que a gente usa em termos estrangeiros, que se a gente fosse tentar definir isso aqui, se não for por mouse, eu não sei. Não saberia como que eu iria definir. A gente emprestou uma palavra do inglês e vai, né? Mas que poderia ter uma palavra em português para isso? Poderia. Qual seria? Não sei. Poderia ser só uma tradução, tipo ratinho? Ou poderia... Ratinho não, né? Porque aí a gente já lembra de outra coisa que não funciona muito bem. Mas, sei lá, né? Poderia ter alguma outra definição. Então, as coisas surgem e a gente precisa de palavras para essas coisas, né? Bom, então eu vou compartilhar aqui com vocês essa questão da oposição sempre ao Mickey. Mickey seria melhor. Mickey seria melhor do que ratinho, né? Poderia ser uma opção. Bom, vocês estão conseguindo ver os slides? Não apareceu ainda não, prof. Não? Agora sim. Não. Apareceu? Tá. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre morfes, e que tem a ver com morfema, entre aspas, mas o morfema está relacionado a um sentido. O morfe é uma forma, e essa forma ela pode ser significativa na sua oposição. A gente vai ver sobre isso. Então, nós temos, por exemplo, o morfe zero. O que é esse morfe zero? É a ausência de uma estrutura, é a ausência de um morfema, e essa ausência, ela é significativa. Então, por isso que a gente fala, é uma ausência significativa. Por quê? Porque na oposição, por exemplo, aqui eu tenho autor e autora. Autor, autora. Como que eu sei que essa palavra está no feminino? Ela está no feminino porque eu tenho um A.
Como que eu sei que essa palavra está no masculino? O que marca o masculino é a ausência do A. Ou seja, é essa ausência que marca a palavra no feminino. Tanto que aqui, ó, a estrutura, essa palavra nem tem uma vogal. Lembra que a gente viu o último tópico lá dos slides, era sobre as formas atemáticas, né? Que no caso aqui, essa estrutura terminada em R. Ela não tem um morfema classificatório. Ela é inteira formada por um morfema lexical. O que marca o masculino? A ausência do A. O que marca o feminino? A presença do A. A mesma coisa nessa oposição. O nu e nua. O que marca o feminino? É a presença do A. O masculino é essa ausência. É na comparação, por isso que eu falei sempre dessa ideia de oposição. Eu só sei que essa palavra está no masculino porque em oposição a essa, eu tenho um feminino. Então, é sempre essa ideia de oposição. A mesma coisa aqui, freguês, freguesa. O A marca o feminino. O que marca o masculino? A ausência do A. Por isso que quando eu falei para vocês que a terminação de menino, por exemplo, esse O, para muitos autores, ele não é a indicação do masculino. O que marca o masculino seria a ausência do A, justamente porque todas essas palavras, ó, elas não têm o final para indicar masculino, mas o feminino tem o A. Ou seja, o A é regra, o O não é regra, né? O masculino pode ser formado de outras formas. Então, formado de outras formas fica redundante, mas vocês entenderam, né? Então, por isso que muitos autores, em vez de falar que o O é um morfema flexional, marca o O como morfema classificatório. E o que marca, então, o masculino? A ausência do A. Né? Então, esse morfe zero significa essa ausência que vai indicar um sentido. A mesma coisa com relação ao plural. Como que eu sei que tigre está no singular? Porque em oposição a tigres, aqui eu tenho o S que indica plural. O que indica o singular? A ausência do S. Né? Então, esse vazio é significativo. Em relação... deixa eu só apagar aqui. Em relação aos tempos verbais, esse morfe zero fica ainda mais evidente. Por quê? Ó, eu tenho, por exemplo, aqui, estudavas. Por que eu sei que esse verbo está no tu? Porque ele tem um S final. Esse S é que indica o tu. Como que eu sei que esse verbo estudava está no ele? Porque ele não tem o S. É essa ausência que marca a terceira pessoa do singular. Porque se fosse terceira pessoa do plural, por exemplo, eles, estudar, o vão, aqui seria um M. Então, eu teria uma marcação de terceira pessoa do plural. O que marca a terceira pessoa do singular é essa ausência que é significativa. Nesse caso aqui, ó, estuda, ele estuda, eu tenho dois vazios significativos. Esse vazio, que marca a terceira pessoa do singular, né? Ele estuda, em vez de ele estudas, ou que tu estudas, que nós estudamos, qualquer coisa assim. E eu tenho esse outro vazio que vai marcar o presente. Mas como que eu sei que essa estrutura está no presente? Porque em oposição a essa, tem um vazio aqui. Aqui está no passado, porque eu tenho um vá, né? Que marca o pretérito imperfeito. Aqui, a ausência dessa marca faz com que o verbo esteja no presente. Então, são esses espaços vazios que têm um significado.
Isso aqui é só para vocês terem uma ideia, porque, na verdade, a gente vai falar sobre essas flexões depois, quando a gente for falar de verbo, aí a gente vai retomar. Aqui é só para vocês entenderem como que a gente faz essa comparação sempre com uma outra estrutura, né? Então, por exemplo, se eu fosse pegar o estudavas, vamos pensar... Estudas e estudais, por exemplo. Como que eu sei que esse está no tu e esse está no vós? Porque aqui a terminação é uma, em oposição a ela eu tenho outra terminação. Então, eu começo a observar como essas palavras são compostas e o que elas têm de diferente ou de igual, né? Dependendo da situação. Então, eu sempre vou olhar para a estrutura oposta e saber se ali eu tenho uma marca de plural, de feminino, né? Enfim. Bom, outra questão é desse morfe cumulativo. Então, aquele é um morfe zero, que é essa ausência significativa. Aqui a gente tem um morfe que é cumulativo, acho que eu até cheguei a conversar com vocês já sobre isso, que é aquela desinência que acumula função, ou seja, ela indica mais de uma coisa, que é o que acontece no caso da língua portuguesa. O Snoopy sempre querendo aparecer nas aulas de vocês. Vocês levaram um susto na gravação, que de repente ele deu um latido, eu falei, não vou parar não, voltar tudo de novo, vai com o latido do Snoopy. Falei, se alguém tiver com fone na hora, vai dar um pulo. Mas tudo bem. Ele pede desculpas. Tá? Avisa ele. Tá bom, muito obrigada. Vou avisar. Ai, Deus. Enfim. Então, o morfe cumulativo, ele acumula mais de uma função. E isso acontece, no caso da língua portuguesa, ou até mesmo no espanhol, né? Nas línguas que tem esse tipo de flexão, nos verbos. Justamente porque nós temos essa estrutura. Por exemplo, viajamos. Esse mos, ele indica que eu tenho primeira pessoa do plural, que é o nós. Então, ele indica pessoa e número. Então, uma única estrutura indica duas coisas. Então, por isso que ele é chamado de cumulativo. Ele acumula a função. Então, no verbo, isso acontece com frequência, né? É a mesma coisa aqui desse vá. Esse vá, ele é um morfe cumulativo, porque ele indica pretérito imperfeito, que é o tempo, do indicativo, que é o modo. Então, ele indica tempo e modo, né? Então, as desinências verbais, elas vão acumular função. Mas aí, como eu disse, quando a gente for falar só sobre verbo, a gente detalha isso. Depois, nós temos os morfes alternantes. E isso tem muito a ver com a pronúncia dessas palavras. Então, por exemplo, nós temos uma alternância vocálica. Aqui, por exemplo, eu tenho bebo, o verbo beber, né? Então, vamos olhar para esse ezinho aqui. O E é pronunciado como fechado, beber, bebo, mas em algumas palavras, em algumas flexões, ele é aberto, bebes, né? Ele já é aberto, ele bebe. Então, em algumas situações, essa pronúncia vai ser fechada, e em outras situações, ele vai ser aberto. Então, por isso que é chamado de alternância vocálica. A mesma coisa aqui, ó, olho, olhos. Esse O fechado, depois o O aberto. Este, esta. Então, fechado e aberto. Alguns casos em que eu tenho alternância consonantal, no caso dos verbos que são irregulares, por exemplo, isso acontece, né, ó, digo, dizes. Então, em algumas situações, eu tenho
eu tenho aqui o G. Em outras situações, eu tenho o Z. Então, eu digo, que você diga, né? E em outras situações, ele diz, nós dizemos, e por aí vai. Então, ele vai tendo essa alternância. Mesma coisa com o verbo fazer. Faço, façamos. Em outras situações, fazes, fizeram, né? Ele vai alternando. Peço, pedes, então de C cedilha vira D. E em algumas situações eu tenho uma alternância acentual, que é de acento mesmo. Então a diferença entre exército e exercito, comércio e comercio, retífica e retifica. Então, geralmente eu tenho aqui um substantivo e do outro lado o seu verbo, mas nem sempre, né? Porque eu posso ter, por exemplo, secretária e secretaria, que aí eu tenho secretária, que é a profissão, secretaria, que é o lugar, né? Então, é um caso de alternância acentual. Do sabia, como que é? Você sabia que sabia, sabia, subia, né? Então, eu tenho alternância nesse caso, né, de sabia para sabiar, de sábia, por exemplo, né, então são alternâncias. Bom, depois nós temos morfes redundantes. O que significa isso? Que eu tenho duas marcas para indicar uma coisa só. É diferente do morfe cumulativo, que eu tenho uma estrutura que indica duas coisas. Aqui eu não, eu tenho duas coisas que indicam uma única coisa. Enfim, né? Vamos ver na prática, fica mais fácil. Por exemplo, então eu tenho uma oposição de avô e avó. Aqui, o masculino e o feminino, ele só é marcado por uma alternância vocálica, né? O O fechado e o O aberto. Mas eu tenho, por exemplo, avô e avós. Essa palavra avós, eu tenho duas marcas, né? Por exemplo, eu tenho aqui um O que se abre, esse O, e eu tenho um S, ou seja, duas marcas para indicar o plural. Avós pode ser tanto o avô e a avó, como podem ser dois homens que são avós, né? Entenderam, né? São dois homens que seriam um avô mais um avô, seriam avós. Ou poderia ser o avô mais uma avó, seria avós também, de qualquer forma. Então, essa palavra, ela tem duas marcas de plural. É o O aberto mais o S. Fica mais evidente aqui, ó, por exemplo, poço, poços, ou ovo, ovos, né? Grosso, grossos. Por quê? O que marca o plural dessa palavra? A presença do S e também a abertura desse O. Porque eu tenho poço, o O fechado, poços, esse O aberto, mais o S. Então, eu tenho duas indicações de que essa palavra está no plural. Por isso que é chamado de redundante. Eu tenho duas marcas para indicar plural. Depois, nós temos a mesma coisa em relação a sogro e sogra, né? Por quê? O que vai indicar que essa palavra está no... que ela está no feminino? A presença do A, mas eu também tenho essa abertura, que é, ó, sogro, fechado, sogra é aberto. Então, essa alternância vocálica, mais a presença do A, são duas marcas para indicar o feminino. Por isso que são chamados de morfes redundantes. Depois, nós temos os morfes homônimos. Então, aqui, o que é chamado de homônimos? Então, homo é igual, né? Como a gente viu lá no homossexual, por exemplo, né? Pessoas do mesmo sexo. O homônimo é o do mesmo nome, ou seja, eles têm a mesma cara,
mas não necessariamente o mesmo sentido. Então, isso é importante a gente prestar muita atenção, porque não necessariamente a palavra ter a mesma estrutura, ela vai ter sempre o mesmo sentido. Então, no caso aqui, a homonímia de morfema se caracteriza pelo fato de que um único morfe corresponde a 2 ou mais morfemas distintos, como é o caso desse T-E-R-R, né? Que, por exemplo, enterra, terrestre, terreiro, enterrar, eles têm tudo o mesmo sentido. Então, aqui eles são o mesmo morfema, mas não tem nada a ver com o terror. Essa estrutura aqui, ela coincidentemente é igual. São morfes homônimos, mas como os significados são diferentes, são morfemas diferentes. Aqui eu tenho morfema, aqui eu tenho outro. A estrutura é igual, mas o significado é diferente. Tá? Então, esses são os casos de morfes homônimos. E para a gente pensar nessa questão, então, da análise mórfica, né, como eu disse para vocês, o ponto básico é pensar sempre na oposição, a oposição entre as palavras. Então, como que eu sei que essa palavra, esse morfema não é o mesmo que esse? Porque o significado é diferente. Então, eu estou colocando em oposição. Como que eu sei que essa palavra está no feminino e essa no masculino? Porque na oposição, eu tenho um A aqui em oposição a essa estrutura, eu tenho uma abertura. Então, é sempre, a base é pensar no seu oposto, né? Sempre nessa oposição. Bom, então, nós temos ali a análise mórfica, ela é sempre essa depreensão dessas formas mínimas dos vocábulos, que são os morfemas, e o Snoopy vai latir, isolando-se de todos os elementos providos de significado. Então, eu vou pegar a palavra e fazer como se fosse, sabe, numa aula de anatomia, né? Como se você fosse pegar, ó, isso aqui faz parte da perna, isso aqui faz parte do braço, isso, se fosse decepar um corpo, aqui a gente vai decepar as palavras e ver o que cada pedaço significa, né? Então, a gente vai, por isso que na medicina seria a morfologia humana, que a gente está pensando na morfologia das palavras, né? Então, como que essa palavra ela é composta? A gente vai picar ali a palavrinha e encontrar as formas que a constituem. Então, nós temos essa depreensão das formas mínimas, não é arbitrária, nem se confunde com a análise dos fonemas ou das sílabas, porque eu posso ter uma sílaba que, coincidentemente, é também um morfema, mas não necessariamente. Tocou aqui. Então, uma estrutura, não necessariamente, ela vai ser a sílaba, não necessariamente tem a ver com o morfema. Ou a mesma coisa, pode ser que um fonema, coincidentemente, é também um morfema, né? Mas não é uma regra. São classificações distintas. Então, na análise mórfica, os cortes levam sempre em conta a presença do significado. Né? Então, se a gente está procurando os morfemas, que é a menor unidade de significado, a gente precisa considerar justamente o significado. Depois nós temos, a comunicação se baseia no princípio de que tudo no sistema linguístico é a oposição, justamente por isso que eu falei sobre a questão da análise mórfica, pensar sempre no seu oposto. E consiste na substituição pelo confronto de uma forma por outra, por isso que eu falei, como que a gente sabe que está no plural? Porque em oposição ao singular, eu tenho ali um S e a ausência do S, sempre pensando nesse confronto. Para comutação, são necessárias essa comutação, essa substituição
de uma estrutura por outra. Então, nós temos a segmentação do vocábulo e seus subconjuntos, a pertinência paradigmática entre os subconjuntos que vão ser permutados. Não é qualquer estrutura que eu possa substituir por outra, né? Não é qualquer troca que eu faço. Sempre falo que aqui está sem um... Deixa eu pegar um slide aqui, acrescentar, para mostrar para vocês. Por exemplo, o que a gente pensa nessa questão do que é pertinente? Por exemplo, se eu tenho inseticida, eu tenho, por exemplo, formicida, qualquer coisa do gênero, esse sida aqui, ele tem uma finalidade. O que é um inseticida? É aquilo que mata o inseto. Formicida é aquilo que mata uma formiga. Então, se eu tenho um homicida, esse sida é aquele que mata outro homem, uma outra pessoa. Então, ó, esse sida, ele tem o mesmo significado nessas situações, mas não significa que a Aparecida mata alguém. Esse sida do Aparecida não tem uma relação paradigmática com as outras palavras. É aquele caso lá do morfe homônimo. É parecido, é igual, mas ele tem significado diferente. Então, essa estrutura da Aparecida não tem relação nenhuma com essas situações. Por exemplo, o suicida, todos esses aqui têm essa ideia do matar, né? O Aparecida não tem, né? Ele vem de aparecer, que aí é outra relação, né? Então, por isso que aqui fala sobre essa questão de ter que haver pertinência paradigmática, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho belíssimo e belíssimos, né? Então, nessa oposição, o que marca o plural, presença do S. Como que eu sei que essa palavra está no singular? Pela ausência do S. Então, sempre essa relação de oposição. Então, por exemplo, belíssima, belíssimo, feminino, presença do A. Masculino, ausência do A. Aqui, ó, belíssimamente, eu teria aqui, belíssimo, e que seria um adjetivo. Como que eu transformo isso em advérbio? Eu acrescento a mais o mente, eu estou transformando, que é aquilo que eu comentei sobre o caráter econômico da língua, né? A partir de uma palavra eu consigo criar várias outras, eu vou fazendo alterações nela. Então, aqui eu tenho belíssimo, esse bel é o que aparece, é o morfema lexical de beleza, né, de beldade, do próprio belo. Então, todos eles têm o mesmo sentido, e eu tenho estruturas que se modificam, né? Então, esse íssimo, esse exa, esse idade, eles vão trazer outros sentidos para essa palavra que tem uma mesma base. E eu tenho belíssimo, ou boníssimo, lindíssimo, enfim, eu poderia formar outras palavras usando esse íssimo, mudando apenas essa estrutura. Então, sempre eu penso nos pares, né, nessa oposição. E aí, só para a gente fechar, eu trouxe aqui uma possibilidade, é uma hipótese mesmo, uma língua que não existe, só para a gente pensar como seria esse esquema. Então, nós temos aqui uma língua hipotética. Não existe, foi inventada só para a gente pensar sobre análise mórfica. Então, eu tenho uma língua chamada B. E aí eu vou observar. Então, eu tenho forte, que seria filcas. Fraco, quelade. Surdo, batar. Escuro, fusate. Velho, pesal. Então, aqui, ó, todos eles, forte, fraco, surdo, escuro, velho, são adjetivos. A partir dessa estrutura, eu vou formar verbos. Então, olha, filcas,
O fortalecer, que é o verbo, virou mafilcas. Então, eu acrescentei um má. O fraco era quelade. Enfraquecer, eu acrescentei o me. O surdo era batar. Ensurdecer, virou mabatar. O escurecer virou mufosade. Então, eu acrescentei o mu. E o que era velho, envelhecer, virou, eu acrescentei o me. Ou seja, como que eu posso deduzir que se dá essa formação dos verbos nessa língua? Como que a gente poderia identificar uma regra? O que vocês acham? Ninguém? Não? Ai, professora, não sei, tô pensando, parece que nada tá fazendo sentido. Não faz sentido? Bom, vamos pensar então nas perguntas. Ó, qual o afixo que aparece nos dados? O afixo é aquela forma presa que se liga a outra estrutura, né? Então, por exemplo, aqui eu teria o acréscimo desse o ma, o me e o mu. São essas três. Então, qual é o afixo? Na verdade, a gente tem três, né? Então, seria ma, me e mu. Ideia encerra. Eles transformam adjetivos em verbos, né? Porque aqui tudo era adjetivo, esses afixos transformam em verbo. Que no nosso caso, na língua portuguesa, seria essa terminação aqui, ó. Tá vendo, ó? Fortalecer, enfraquecer, ensurdecer, escurecer, envelhecer. A gente tem uma semelhança para formar esse verbo, né? No caso, então, que ideia encerra? Formar, vou escrever aqui, formar verbos a partir do adjetivo. Depois, esse afixo apresenta alomorfes. Esse alomorfes eu até não coloquei para vocês antes, porque para não complicar. O alomorfe é esse tipo de variação. Então, sim, a gente tem variação. Nem sempre é da mesma forma. Às vezes é ma, às vezes é me e às vezes é mu. Né? Então, ele tem um alomorfe? Sim. Esse alomorfes é o que acontece muito quando a gente tem, por exemplo, na palavra árvore, quando a gente estava vendo as transformações internas da língua, eu falei sobre isso. E quando você tem arborização, esse V que vira B, isso significa que eu tenho um alomorfe, ou seja, é uma mudança, não muda o sentido, só muda a forma. Então, é uma mudança na forma que traz ali, né, não tem uma mudança de pronúncia, mas não no sentido. Então, tem uma alomorfe? Sim, as variações aqui de ma, me e mu. Bom, como que a gente estabeleceria a regra disso? O que a gente pode observar quando que a gente usou me? Tentem estabelecer uma regra para esse uso do me. Olhe para a palavra toda, pensa por que usei me.
Porque depois tem E também. Exatamente. Então, quando que eu iria usar o me? Quando a primeira sílaba tivesse E. Quando que eu iria usar U? Quando a primeira sílaba tivesse U. E aí, se fosse com A ou se fosse com I, o que que eu tenho? O ma. O que que isso significa? Que o ma é o afixo principal, ele que é a regra. As variações ocorrem em me e u. Ou seja, quais são os alomorfes? O me e mu. Né? Porque a regra, ó, esse daqui, se a gente fosse pensar assim, aqui teria que ser mi, por exemplo, porque na primeira sílaba começa com i, né? Tem o i. Mas se é o ma nessa situação, e nessa situação também, significa que o ma é a regra. O me e o mu é a exceção. Ou seja, se eu tenho a palavra posas, né, que seria, supostamente, que seria pobre, como que eu formaria empobrecer? Considerando a regra, eu teria que começar com ma, e seria... Assim seria a estrutura de empobrecer, porque eu iria usar o afixo, que é a regra. Nada diz que eu teria um mu. Né? A gente não tem dados dessa língua que prove que o poderia ser usado. Então, se o ma é a regra, eu iria aplicar o ma. E assim eu formaria o verbo a partir dessa suposta palavra, né? Então, percebam que quando a gente estava falando lá de língua indígena, né, de língua africana e tudo mais, é a partir desse olhar que se forma, por exemplo, uma gramática de uma língua indígena. Porque se eu não tenho na língua indígena escrita, por exemplo, se for uma língua só oral, como que eu vou estabelecer as relações? Eu vou ter que começar a comparar as estruturas. Então tal palavra eu digo assim, tal palavra eu digo dessa forma. Você começa a criar, levanta as hipóteses e observa qual que é a regra, qual é a exceção, né? E assim a gente vai constituindo a gramática da língua. Então, sempre nesse olhar de oposição. Ficou claro? Muito complexo ou tá tranquilo? Por enquanto, tá tranquilo. Tá tranquilo? Quando a gente vai começar a fazer alguns exercícios, eu sempre acho que os exercícios facilitam, porque a gente começa a treinar e pensar, agora a gente está muito só no teórico, né? Então, assim que a gente for para os exercícios, acho que fica mais tranquilo. Bom, então acho que é isso por hoje. Eu preciso ver lá o cronograma de vocês, que eu olho e esqueço. Professora, eu também. Todo dia eu pergunto, gente, tem aula no Meet hoje? Todo dia. Eu abro esse bendito esse negócio 20 vezes, porque eu olho, aí eu fecho, aí daqui a pouco eu preciso colar, assim, vou colar todo, né? Não ajuda muito, mas tudo bem. Na semana que vem, nós temos o dia 12, que é feriado. Então, como vocês vão ver lá no cronograma, né, no programa curricular, a gente vai compensar esse dia no dia 17, que é um sábado, justamente para contar como dia letivo, né, a gente conseguir eliminar o máximo possível neste ano, né? Vai ficar para o ano que vem? Vai, mas a gente deixa menos possível. Então, no dia 17, eu vou deixar uma lista de exercícios para vocês fazerem, e aí a gente consegue
treinar um pouquinho essa parte de análise mórfica. E, sim, dia 15 tem. Tem não, é dia do professor, vocês vão dar aula, vão trabalhar nesse dia. Mas tem. Que tristeza. Até acho que como o nosso calendário tá meio, né, assim, deram a aula normal. Então, mas é só o dia 12 mesmo que vai ser o feriado. Então, a gente coloca esses exercícios para o sábado. E eu vou colocar também o material para as próximas aulas. Já vou deixar lá no Classroom, tá bom? E a gente vai se falando. Ainda essa semana a gente se fala, né? Porque tem outra disciplina na quarta-feira. Certo, gente? Alguma questão? Nada a declarar? Diga Acho que agora. não. Vou parar aqui a gravação. Então,